Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Faz algumas semanas começamos a explorar nessas meditações o tema das virtudes humanas e trabalhamos um pouquinho a natureza das virtudes. Abordamos lá 2 vilões que atrapalham o seu crescimento, que é o orgulho e o hedonismo. E tratamos também a ação da graça como o grande apoio, o catalisador para o desenvolvimento das virtudes. E nos 2 últimos encontros vimos a importância do conhecimento próprio e a necessidade de formar-nos para irmos dando passos na aquisição das virtudes. E hoje, e nos próximos 3 encontros, vamos entrar mais propriamente na análise de algumas virtudes específicas. E não se trata aqui de esgotar o tema das virtudes, que é muito amplo. Então vamos pegar algumas virtudes para aprofundar. As mais importantes, creio que as mais urgentes a serem trabalhadas por todos nós. A pessoa virtuosa, ela tem um grande poder atrativo. Em geral, nós admiramos essas pessoas, porque, entre muitos fatores, está um certo domínio pessoal, que eu acho que todos nós, de alguma forma, sonhamos, porque temos um problema de desordem, porque nós temos um problema de os sentidos internos muito soltos, e em algum âmbito da nossa vida falta esse domínio pessoal. E para isso é necessário trabalhar o quanto antes o tema da prudência, que é a virtude humana que vamos abordar na nossa meditação hoje. Há um grande personagem da Europa, considerado um dos alicerces da cultura ocidental, um monge que viveu na França no século XI, chamado Bernardo de Claraval, São Bernardo. E era um homem que tinha uma cultura vasta, foi conselheiro de reis, de papas da época, participou das grandes discussões filosóficas do momento, questões teológicas da época, e foi um grande santo, um homem muito fervoroso, um homem muito apostólico. Ele arrastou muitas pessoas para junto de Deus. E numa ocasião pediram para São Bernardo um parecer lá sobre um assunto, e esse parecer se tornou célebre. Se tratava de escolher entre 2 pessoas quem seria o abade de um mosteiro. Ser abade, naquela época, era algo importante, não que hoje não seja, importante no sentido de ser uma atividade muito abrangente, não era apenas ser superior de uns monges. As abadias, elas tinham um território muito vasto de pessoas que iam doando lá para a abadia as suas propriedades, e os monges orientavam e organizavam o trabalho de centenas de camponeses. Então, mais ou menos nessa época, ser abade
equivalia hoje a ser um prefeito de uma pequena cidade. Bom, o fato é que apresentaram-se 2 candidatos. Um deles era um homem sábio, muito culto, era um estudioso de várias artes, um grande professor, é o que nós poderíamos chamar hoje de um homem genial. E depois o outro era uma pessoa muito de Deus, um homem de oração, um homem sacrificado, se destacava pela sua caridade, pela sua alegria, e era venerado lá por todo o mundo. E o parecer de São Bernardo, que se tornou célebre, foi o seguinte: Qui sapiens est dotiat nos, qui sanctus est orat pro nobis, qui prudens est governet nos. Quem é sábio, que nos ensine. Quem é santo, que reze por nós. Quem é prudente, que nos governe. Para governar um mosteiro, para governar um país, para governar uma cidade, governar uma casa, uma família, uma equipe de trabalho, uma seleção de futebol, para governar a própria vida, precisamos de sabedoria, precisamos de santidade, mas sem prudência será difícil levar em frente o governo dessa realidade que nos toca. No Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1806, há uma pequena definição da prudência que talvez possa ajudar-nos a organizar as nossas ideias. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem sagaz discerne os seus passos. Sede prudentes e sóbrios para vos entregardes às orações. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum, cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz às outras virtudes indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. É importante essa definição. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A pessoa prudente, ela atua. A pessoa prudente, ela faz. A pessoa prudente, ela vai atrás. E não o contrário. Às vezes, não, ele é prudente, ele não se lança, ele é prudente, ele fica na dele. Olha, muitas vezes é sinal de imprudência isso. A história de São Bernardo mostra como é difícil governar um país, uma cidade, uma instituição. O desastre poderá ser grande por mais boa vontade que tenha quem assume esse cargo. Tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não, enfim, o futuro nosso é incerto. E há pessoas que estão agora mesmo assistindo essa meditação e que tem muitas potencialidades. Mas é verdade que pode ser que nunca cheguemos a um governo que não estejamos à frente de algo tão amplo. Agora, o governo da nossa própria vida, nenhum de nós escapa disso. Por isso, todos nós precisamos, pelo menos em um certo âmbito, desenvolver a virtude da prudência.
Se alguém quer ter hábitos bons, bem sedimentados, antes de tudo, precisa adquirir a virtude que está na cabeça de todas as demais. Sem ela, todas as outras virtudes ficariam perdidas, sem rumo, como nós vimos nesse ponto aqui do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos empreender nesse âmbito. Essa virtude que nos leva a tomar a melhor decisão em cada momento. Poxa vida, eu preciso ajudar essa pessoa, como eu faço? Eu preciso acompanhar essa pessoa doente, como que eu faço isso? Eu preciso consolar lá o meu amigo, a minha amiga, o que será que é melhor dizer para ele e para ela? O namoro está um pouco rotineiro, como dar uma revitalizada? Eu gostaria de estar mais próxima de Deus. Qual é o melhor caminho? Prudência. Tomar a melhor decisão em cada momento e arriscar. A prudência, bem entendida, comporta esse arriscar, porque ponderou, porque refletiu, e a prudência leva a agir, e muitas vezes nessa nossa ação vamos precisar arriscar. Um exemplo do Evangelho que aparentemente, se não conhecemos muito bem o que significa prudência, a descrição aqui dessa cena podemos colocar que são pessoas imprudentes, malucas pelo que fizeram. E não, foram pessoas muito prudentes, que é o episódio lá da cura do paralítico de Cafarnaum. Havia uma multidão vinda de muitas aldeias da Galileia, da Judeia, para conhecer Jesus, para ouvir a sua mensagem. E Jesus entra numa casa e as pessoas começam a chegar e se junta tanta gente que a casa não dava nem para chegar perto da porta para tentar pelo menos escutar do lado de fora. Havia muita gente ali tentando captar aquilo que Jesus estava ensinando. E mesmo assim, vendo toda aquela movimentação, 4 homens se aproximaram carregando o paralítico numa maca. E lógico, é razoável constatar como, apesar dos esforços, eles não conseguiram chegar até Jesus. Mesmo assim, eles não renunciam lá ao propósito de ajudar o amigo, de se aproximar do Senhor com aquele homem paralítico. E depois de pensarem, refletirem, prudentemente decidiram arriscar. E levam o doente até o telhado e descem aquele homem pelo telhado. Parece uma imprudência o que decidiram fazer, e não. E Jesus, ao ver toda aquela movimentação, ele não só não recriminou a atitude daqueles homens, como perdoou os pecados do paralítico, curou da sua doença, admirado pela prudência, tanto do próprio doente como daqueles seus amigos. Deus preza muito essa virtude e por vários lados saem na Sagrada Escritura. Jesus, mesmo, dos maiores elogios que ele faz e que está registrado, foi justamente destacar a prudência de uma pessoa. Quem é então o servidor fiel e prudente que o patrão encarregou de cuidar das pessoas da casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servidor que o patrão, quando chegar, encontrar procedendo desse modo, prudente. Eu vos digo essa verdade, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Jesus dizendo aqui, olha, o homem prudente, a mulher prudente vai receber uma grande recompensa, porque pode fazer muito bem com essa sua atitude. Então, desenvolver, adquirir mais prudência é, em resumo, sermos pessoas mais ponderadas, sermos pessoas mais reflexivas, efetivamente pensar antes de agir.
decisões sobre a vida profissional, no campo afetivo, na forma de conduzir uma amizade, nas prioridades que vamos dando à nossa própria vida. Vamos então examinar algumas posturas que talvez nos ajude a fazer um pouco de exame sobre a nossa própria vida. Lembrando que nós chegaremos a uma determinada virtude pela graça de Deus e pela prática de ações relacionadas com a conquista de um hábito bom. Então, que ações nós podemos fomentar, podemos tentar buscar para fomentar esse hábito bom da prudência, essa luta contra a superficialidade? Proposto de maneira positiva, refletir sobre os acontecimentos. Refletir, por que eu fui mal na prova? Porque todo mundo foi. Não, todo mundo foi, mas eu quero saber por que eu fui mal na prova. Por que, ultimamente, eu percebo que estou discutindo muito em casa? Por causa do coronavírus. Não sei, podia até ser, mas essas respostas fáceis não ajudam nessas ações que nos ajudem a ser pessoas prudentes. Por que eu tive essa queda na pureza, na castidade? Por que aquele amigo é tão revoltado com tudo e com todos? Por que eu tenho afrouxado nos meus compromissos com Deus? Vamos refletir sobre esses acontecimentos, vamos sair da resposta fácil, superficial. Tudo bem, não deixa de ser uma resposta, mas muitas vezes pode ser uma resposta falsa, ou uma resposta que não revela o cerne da questão, o eixo ali do problema que nós estamos querendo enfrentar. Refletir sobre os acontecimentos, ou seja, pensar mais aquilo que aconteceu. E também pensar mais antes de agir. Sobretudo, alguns traços temperamentais levam a pessoa a ser muito impulsiva. Olhar mais para os lados, não só para a frente, que é importante. É o que nós fazemos ao atravessar uma rua. Se nós olhamos somente para frente, nós corremos um grande risco de sermos atropelados. Olhar para os nossos objetivos sem considerar o que acontece à nossa volta, nós corremos um sério risco de sermos prejudicados e prejudicar as pessoas à nossa volta. O clima sensual nas conversas, corremos o risco de levar as pessoas à impureza. O descuido nos estudos, no trabalho, corremos o risco de colaborar para o desânimo de quem estuda, de quem trabalha conosco. O desleixo na vida espiritual, corremos o risco de levar as pessoas a pensarem que a vida espiritual é só para os velhos que não têm o que fazer. Então, essa atitude mais reflexiva nessa luta contra a superficialidade, refletir mais antes de agir, essa luta contra a impulsividade, e ponderarmos mais as consequências das nossas ações. Tem ações cujas consequências são mínimas. Se aqui, eu começo a estalar os dedos aqui, são mínimas as consequências. Tem ações cujas consequências não são desprezíveis. Um comentário superficial que pode prejudicar a reputação de uma pessoa que estuda, que trabalha conosco. Pois é, já está no 8º namorado em 6 meses. Poxa. E tem ações cujas consequências são seríssimas. Pelo comportamento mais solto com alguém, provocar uma infidelidade conjugal no namoro, por exemplo. Creio que nenhum de nós deseja ser cúmplice de uma ação que pode levar alguém para o inferno. E o bom e o mau encaminhamento das nossas ações são muito importantes. Não podemos pensar que as consequências não existem.
que vivemos como um bandoleiro solitário errante pelo mundo, onde conta o que eu vou fazer, os meus desejos e não tem influência nenhuma com as pessoas à minha volta. Claro que tem. Uma pessoa prudente, ela pondera tudo isso e atua em consequência. O homem, a mulher prudente atua, faz, reage. Percebemos então como a prudência está longe da indecisão, da dúvida, da cautela para decidir. Talvez um exemplo prático, acho que não era necessário, mas, enfim, pode ajudar a compreender um pouco melhor. Um médico que atende pronto-socorro, ele precisa ser prudente e atuar. Se ele se deixa levar pela indecisão, pela dúvida, pela cautela, a pessoa, aos seus cuidados, pode perder a vida. Então, de alguma forma, podemos perder a própria vida ao não sermos prudentes. Esse é o ponto. E os meios para adquirir essa virtude, os santos que viveram em grau heróico as virtudes, são sempre boas referências para nós que queremos levar em frente a vida cristã. E São José Maria, por exemplo, um homem que sabia o que queria, alguém que sabia o que Deus queria para ele. Esse foi o seu grande motor, fazer a vontade de Deus. E foi desenvolvendo esse hábito, considerar tudo com relação a essa realidade. Qual que é a vontade de Deus? O que mais agrada a Deus nessa decisão aqui que eu preciso tomar? E desde muito jovem, antes de tomar qualquer determinação, se perguntava, isso me aproxima de Deus? Isso agrada a Deus? E olha, quem conhece a sua vida, podemos julgar que foi um homem prudente, porque pensava, porque refletia e atuava em consequência, e acabou com isso alcançando um alto grau de prudência, o caminho, como vimos, para o desenvolvimento das demais virtudes, que de fato alcançou. E por apostar na prudência, por apostar na busca da vontade de Deus, foi um homem feliz, um santo. Então, como trilharmos o mesmo caminho? Através da consciência bem formada e dos bons conselhos. Aqui podemos fazer um link com a formação que nós meditávamos outro dia. Uma consciência bem formada. A consciência, aquele bichinho no nosso interior que pede que façamos umas coisas e deixemos outras de lado. No fundo, não é um bichinho, né? É a voz de Deus que realmente está nos orientando. São João Paulo II comenta: não é prudente quem sabe ajeitar as coisas na vida e tirar delas o máximo proveito, mas quem consegue edificar a vida inteira de acordo com a voz da consciência reta e com as exigências da moral justa. Não é ajeitar simplesmente as coisas, mas fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus está dizendo lá no fundo do seu coração, através da sua consciência. E como formar bem a própria consciência, apostando nos meios de formação que a igreja, que o Opus Dei, como parte da igreja, oferece. Deixar-nos formar, de novo, o que vimos na meditação anterior. Esses meios de formação que nos ajudam a pensar, a refletir, algo bem diferente de formatar a nossa inteligência. Então, para já, colocar empenho para participar desses meios de formação, concretamente no âmbito do Opus Dei. Participar de uma meditação, de um círculo, da direção espiritual. Com a pandemia, nós estamos acompanhando aí essas atividades pela internet, não precisamos nem sair de casa, facilita um pouco mais. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Além de formar bem a consciência para trilhar o caminho da prudência, pedir conselhos. Há muitas circunstâncias em que não conseguimos chegar por nós mesmos
a uma decisão segura. Faz parte da vida, faz parte da complexidade da vida, faz parte das nossas limitações, não propriamente porque somos pessoas limitadas no sentido assim de defeituosas, não, simplesmente porque não chegamos a tudo. E percebemos com mais ou menos claridade como o juízo próprio é mau conselheiro. Muitas vezes, por não pedir conselho, acabamos decidindo e decidimos errado. Porque estamos muito envolvidos naquilo, não há uma visão exterior que nos ajude a tomar aquela decisão. Por isso é que os santos sempre se mostraram pressa em submeterem-se aos seus superiores, ao seu diretor espiritual, à sua diretora espiritual, convencidos de que a obediência é o caminho real, o mais rápido, seguro. No Evangelho, por exemplo, nós lemos lá que alguns saduceus se aproximaram de Jesus para propor-lhe um caso de consciência e escutar lá o seu conselho. Ainda que a intenção deles não fosse lá das mais retas, Jesus atendeu aqueles homens, respondeu à pergunta lá que fizeram. Em diversas ocasiões ao longo da vida, nos encontraremos numa situação semelhante e não saberemos como resolver algumas das inúmeras questões que se apresentarão no nosso caminho. E, em vez de permanecermos numa situação de ignorância, por um lado, ou de presunção cheia de orgulho do outro, perguntar para aprender e agir corretamente. Porque é preciso discernir o que é útil para Deus daquilo que pode afastar-nos de Deus, comenta Santo Agostinho. São José Maria repetiu muitas vezes no encontro com as pessoas o dicite benefacere, que nós vemos lá no primeiro capítulo de Isaías. Aprender a fazer o bem. Não basta querer ser médico, é preciso estudar medicina. Não basta querer ser engenheiro, é necessário estudar seriamente. E o mesmo acontece com todas as virtudes que temos que viver, não basta querer vivê-las, é preciso aprender a vivê-las. Então é preciso adquirir o hábito de raciocinar sobrenaturalmente com a luz da graça e com o senso comum para decidir em cada caso qual o melhor modo de servir a Deus, as almas. São José Maria comentava: temos que ser almas de critério, de decisões seguras, maiores de idade. O que ele queria dizer com isso que é próprio da pessoa prudente, almas de critério? Pessoas que se movem por valores bem estabelecidos e que não mudam de opinião como se fosse uma bandeira ao vento. É difícil confiar numa pessoa que os seus valores mudam de um momento para outro. E como é bom, como dá segurança a essas pessoas que não abrem mão dos seus valores. E para chegarmos a essa maturidade, muitas vezes precisaremos do conselho dos outros, porque para sermos almas de critério, não basta a boa vontade, nem o simples desejo de agradar a Deus, nem mesmo a ciência teológica. É preciso conhecer também a realidade dos fatos concretos, as circunstâncias particulares de cada caso, que às vezes a gente não consegue chegar. Então eu procuro alguém que possa me oferecer conselhos naquele âmbito, naquele assunto. E aí estaremos em condições de acertar para cumprir o que Deus nos pede aqui, agora, em cada momento da vida. Por tudo isso, devemos recorrer aos outros, por muito conhecimento que tenhamos, porque a complexidade da realidade à nossa volta exige que se tenham presentes muitos fatores dificilmente observáveis por uma só pessoa e que, no entanto, podem ser percebidos com mais segurança por várias, porque aquilo que este não percebe, aquele pode percebê-lo. São Tomás, um homem muito inteligente, que escreveu sobre muitas coisas e que estava convencido nessa necessidade de pedir ajuda a outras pessoas. E o que nós vemos no âmbito corporativo hoje? Que as empresas de consultoria faturam muito dinheiro dando conselho a outras empresas. E
E essas empresas que recebem conselhos são valorizadas pela maturidade daquela empresa, que investe na melhor solução para o seu desenvolvimento pessoal. E, pelo caminho da prudência, nós chegaremos àquilo que Cristo comenta no Evangelho: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, aquilo que nós víamos no início, essa firmeza, que creio que nos atrai, que gostaríamos de ter, sermos essas pessoas que dão passos seguros para frente na sua vida. Aprender a decidir bem com a ajuda de outros, esse é o ponto. Vamos, além disso, contar mais com Deus, contar com Nossa Senhora, para que o apoio na realidade divina nos ajude a reconhecer a melhor forma de agir. Assim, estaremos mais perto de Deus e, de alguma forma, manifestaremos essa realidade às pessoas que convivem conosco. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.